Cristo, que a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Mais uma vez eu assumo essa tribuna para compartilhar com os amados irmãos algo da palavra de Deus, neste encontro, neste culto, que nós denominamos de seminário de crescimento espiritual. E o conteúdo desse seminário, todos nós sabemos, ou o conteúdo de ensinamento desse seminário, como nós sabemos, são as Escrituras Sagradas. E eu quero fazê-lo com muita reverência e contando, evidentemente, com a atenção e a boa educação dos amados irmãos, que é própria desta igreja, de todos que sobem esta casa, para que nós aproveitemos com mais inteligência esses minutos que nós vamos estar ocupando aqui. Eu peço que comigo os irmãos abram as Escrituras na carta aos Gálatas. Penso que as Escrituras Sagradas, no seu todo, é o nosso manual de ensino. Porque Paulo, escrevendo à igreja em Roma, capítulo 15, versículo 4, ele disse que tudo que anteriormente foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação e paciência das Escrituras tenhamos esperança. Mas para nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, as epístolas constituem mais eminentemente o conteúdo didático pedagógico da igreja e para a igreja. E eu quero compartilhar algumas coisas, alguns pensamentos com os irmãos, nesta carta de Paulo, à igreja da Galácia, o capítulo 5, e eu quero ler alguns versículos a partir do 16. Você encontrou? Amém? O Espírito Santo, através de Paulo, está dizendo o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Até o 25. Muito obrigado. Meus irmãos, nós temos desse texto aqui, talvez um dos textos mais objetivos quanto à descrição da natureza da vida cristã que nós agora temos em Cristo, em função de termos nascido de novo. Há inclusive uma discussão entre os entendidos no que tange
ao tempo de escrita dessa carta. Alguns dizem que ela talvez tenha sido o primeiro escrito de todo o Novo Testamento. Há uma discussão entre se esta carta aos Gálatas ou a primeira carta aos Tessalonicenses. Mas tudo indica que esta carta, que versa sobre um embate entre a lei e sua função e o andar do Espírito, que agora é a nova vida que temos, é o novo procedimento que temos, porque nascidos de novo, porque regenerados em Cristo Jesus. E havia dois perigosos extremos ali. Um era chamado de legalismo e o outro era de antinomianismo, de antinomia. Uns que se agarravam exageradamente à lei, querendo fazer dela um instrumento de capacitação para vencer essa natureza pecaminosa que todos nós temos. E outros, no outro extremo, diriam: agora em Cristo não tem obrigação nenhuma. É verdade que, em se tratando da nossa natureza, nossa condição de filhos de Adão, a gente precisa levar em consideração que a velha natureza, a nossa velha natureza, antes da regeneração, ela não obedece lei nenhuma. E é por essa razão que pela lei ninguém conseguiu agradar a Deus. Até porque não era a função dela. Ela não veio, por exemplo, capacitar o homem a vencer o pecado. Ela veio para revelar, para trazer à luz, para fazer conhecido a nossa natureza pecaminosa. Paulo chega a dizer na carta aos Romanos, porque é uma carta que ele escreve no sossego dos 3 meses que ele hospedou na casa de Gaio, um presbítero abastado da igreja em Corinto, enquanto aguardava o inverno para facilitar as navegações naqueles mares, escrevendo a carta à igreja de Roma, quase que se apresentando, pois seu desejo era ir até Roma, pois ele não estivera lá até então. Colocou aquela carta na mão, contratou antes um amanuense muito habilidoso, chamado irmão Tércio, e ele ditou aquela carta, e sabendo que a irmã Febe, que era uma diaconisa da igreja em Cencreia, estava de viagem para Roma, fê-la depositária daquela carta, e ela levou até a igreja em Roma. Mas lá também ele trata dessa questão no capítulo 6, porque ele pregou o evangelho da salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E aos Romanos ele chegou a dizer que aonde superabundou o pecado, aliás, abundou o pecado, superabundou a graça. E aquela corrente liberalista dos antinomistas, então passava a dizer: se é assim, está fácil, pequemos para que haja mais abundância da graça. Aí ele no capítulo 6 diz: como? Viveremos no pecado, nós que fomos libertos dele. Aí ele vai buscar uma analogia falando do batismo. Nós que já morremos em Cristo e fomos sepultados com Cristo no batismo na semelhança de sua morte. Ele faz uma pergunta: como viveremos outra vez no pecado se já morremos para ele? E essa mensagem, essa proclamação, esse ensino de Paulo levantou o outro lado, especialmente os judaizantes. Volte comigo, eu quero que você volte comigo a Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. É possível que isso aqui comprove que essa carta tenha sido escrita antes do ano 47, ano tido e aceito pelos estudiosos como o ano em que aconteceu o primeiro concílio da igreja.
E o que motivou o concílio? Foi exatamente essa demanda, esse debate. A gente sabe que a igreja nova, a igreja de Jesus Cristo, dos seus primeiros tempos, era acentuadamente constituída de cristãos judeus. Foi entre os judeus que a igreja começou. Um povo que, por não compreender em plenitude o plano eterno de Deus, tornaram-se bairristas em exagero, privatistas do plano da salvação. Não entenderam que eles foram escolhidos desde o Antigo Testamento para ser instrumentos, missionários, evangelizadores. Lá em Êxodo capítulo 19, versículo de 4 ao 6, o Espírito já tinha dito: ser-lhe-eis nação santa, reino de sacerdócio e luz das nações. Deus nunca quis dizer, em momento algum nas Escrituras, que a salvação fosse uma proposta, uma bênção exclusiva para os judeus. A verdade é, e eu tenho pensado muito sobre isso, não tem nada ainda definitivo, porque a minha cabeça, os meus neurônios às vezes falham muito, de que uma das bandeiras que o cristianismo histórico levantou e que causou grande dificuldade nesses últimos 150, 200 anos da história da igreja, foi termos perdido a capacidade de fazer uma leitura das Escrituras que pudesse, pastor Isaías, distinguir respeitosamente, evidentemente, guardada as dimensões da teologia dispensacionalista, que é muito útil para nós, de que o pacto de Deus não é com uma cultura, não é com uma etnia. O pacto de Deus é de caráter espiritual. Isso é tão fantástico assim, à primeira vista. Jesus, conforme apresentado por João o evangelista, já no primeiro capítulo do seu evangelho, Jesus encontra alguns discípulos de João, o seu primo batizador, e entre eles estava André, que era irmão de Simão Pedro. André, no dia seguinte, encontra Pedro e fala: ei Pedro, Simão, eu achei Jesus, o profeta da Galileia, de Nazaré, do qual falaram os profetas. E André falou para ele: vem ver. E Pedro foi. Então André foi o primeiro evangelista pessoal, primeiro apóstolo, primeira pessoa na fé que conduziu um indivíduo também a Cristo. E Pedro foi arguido por Jesus. Jesus reconheceu que ele era um elemento temperamental, e nessa palavra de hoje ele representava, de certa forma, conscientemente ou não, mas os judaizantes tentaram rotulá-lo e fixar nele essa pecha do lado judaizante do cristianismo. No mesmo dia, no dia seguinte, alguém encontra Natanael, um nome bonito, né? Falou para ele: ei, nós achamos o profeta, o Messias, lá de Nazaré. Ele falou: pode ver alguma coisa boa de Nazaré? No dia seguinte, Jesus viu Natanael. Olha como é que tem uma similitude, uma similaridade aqui. Jesus falou para Natanael: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. A antropologia bíblica vai dizer que naquele dia que Jesus encontra Natanael, Natanael estava no mesmo espaço geográfico em que Jacó esteve no sonho lá de Gênesis 28, mas ele só era judeu, não era israelita, porque era enganador. Por isso Jesus falou para ele lá: esse aqui não é como aquele era doloso, estava fugindo daquele dia que viu a escada, que tinha enganado o pai. Esse aqui não, esse é israelita, aquele era só judeu. Você já percebeu que lá no capítulo de João, terminando o capítulo, Jesus também falou de uma escada. Lá em Gênesis 28, falou, Jacó viu uma escada posta na terra, e anjos subindo. Olha bem a ordem dos verbos. Não dizia que anjos desciam e subiam, anjos subiam
e desciam, e no topo da escada estava o Senhor. E lá em João 1, Jesus falou: de agora em diante vocês verão os anjos descendo sobre o Filho do Homem. Então, desde o Antigo Testamento, uma Tamar, uma cananeia prostituída pelo sogro, não era judia, mas era israelita, entrou no projeto de Deus. E por não percebermos isso, eu já disse, guardados os devidos entendimentos da teologia dispensacionalista, nós, por não termos entendido isso, perdemos o norte da África, não de agora, de muitos anos, e o mundo árabe, que hoje é exageradamente islâmico, que achamos que da bandeira, o pacto de Deus é com a bandeira geopolítica, étnica e cultural, não é não. Aí Paulo tem que dizer lá na frente, o verdadeiro filho de Abraão não é o que é pela carne, mas é o que é pela fé, é o da fé. E aí Jesus falou lá para ele, esse aí é israelita, aquele lá não, aquele era doloso, mas nesse aí não tem todo. E os judeus não entenderam isso. A igreja nasceu naquele contexto étnico, cultural, e eles queriam colocar um pacotaço cultural, religioso do judaísmo para a igreja. Aí aconteceu o Atos 15. Vamos ler aqui? O que é que diz o versículo 5 e 6? Eu gosto disso aqui. Pastor Samuel. Porque de um tempo para cá, por N razões, eu acho que não é nem um fórum, não é que eu estou minimizando a inteligência de ninguém, é longe de mim. Mas, de repente, o foro adequado para a gente analisar o porquê que a igreja se afastou, a igreja organizada, desse foco. Hoje nós temos medo de debate, de discussão. O que é que diz Atos 5 aí? Aliás, diz 15, versículo 5. É muito forte o que diz aí, de sorte que, não, eu estou lendo 16, é o 15 mesmo que eu quero. Alguns, porém, da seita dos fariseus, essa gente estava vindo para a fé, mas querendo impor o pacote cultural judaico aos crentes. Alguns da seita dos fariseus, que tinham crido em quem? Em Cristo, e aceitado o Evangelho, estavam na igreja. Se levantaram dizendo que era necessário circuncidar os crentes gentios e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. Olha bem. Aí, o versículo 6: congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Eu gosto disso aqui. Então os apóstolos entenderam, questões como essa que Paulo trata na carta aos Gálatas, eram consideradas, debatidas, discutidas. Tinha espaço para buscar entendimento, para buscar consenso, mas um consenso produzido pelo Espírito Santo é verdade, porque o próprio Jesus disse que esse Espírito no qual somos desafiados a nele andar e andar com ele, e ele habita em nós, é o Espírito que convence. Todo convencimento procede do consentimento, que por sua vez exige o argumento. Aliás, o convencimento passa pelo consenso, que tem a ver com o argumento, não é? Com o consentimento com o argumento. Então essa verdade não é verdade imposta, ela é exposta. Considerar, olha aí, este assunto, o 7, e havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse, aqui na minha versão está contendo, uma palavra no nosso português é bem negativa, né? O pastor está dizendo lá, me ajudando lá, debate. Outra versão vai dizer, houve grande discussão sobre o tema. Porque não tinha essa história de episcopalização, de verdades monolíticas, vomitadas do alto da torre de Martim e empurrada para o povo sem o consenso do Espírito Santo. Não tinha isso. Não tinha isso.
Houve grande debate, houve grande discussão. E sabe o que acontece? Nesse mesmo capítulo, eu gostaria que você fosse comigo para o versículo 24. A gente está sentando apenas umas coisas. Se eu não terminar, não tem problema não. Né? A gente nunca vai chegar ao fim mesmo dessas coisas aqui da Bíblia. É tudo assim muito... extraordinariamente infinito, acima da nossa capacidade. Olha o versículo 24 do capítulo 15. Porquanto ouvimos, agora é os apóstolos, a assembleia, a liderança. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós quem? Dos judeus, vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento, pareceu-nos bem, eu gosto disso aqui, pareceu-nos bem, reunidos concordemente, olha esse advérbio, que vem da ideia de concordância, depois do debate, houve então, e parece que esse microfone aqui, ou desregulou aí, o bicho não está aqui mesmo, eu vou usar o dele. O senhor não fala para ele não. Depois de profundo debate, depois de chegar a alguma concordância, o que o texto disse aí? Olha aí, pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns. É claro que esse advérbio tem mais a ver com a disposição da reunião, ou a convocação da reunião. Eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, versículo 28, pareceu bem ao Espírito Santo, olha a ordem aqui, e a nós. Quando não há uma compreensão do todo, a gente instrumentaliza, ou pelo menos tenta fazê-lo, e aí nós vamos decidir o que é bom primeiro para nós. O Espírito Santo, a gente põe o círculo de oração, orar depois, para ver se ele confirma. Primeiro é o nosso interesse. Depois a gente vê o que dá. O que está dito aqui? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor aos irmãos gentios nenhum encargo, senão estas coisas. Tem uma versão que diz essenciais, necessárias. Como é que eu conheço o essencial? Todo essencial só pode ser definido, conceituado à luz de algum acessório. É o que Paulo vai tratar aqui, e rapidamente eu aplico 3 verdades e encerro nessa carta. Penso então que essa carta foi escrita antes desse concílio, pois se fosse escrita posteriormente, Paulo, que mobilizou os anciãos, os apóstolos e a igreja para aquele debate, certamente citaria essa conclusão na carta. E é uma carta que Paulo está assim meio feroz, nervoso, com os cristãos judaizantes. Ele chegou na Galácia, naquela região, pregou o evangelho na primeira viagem missionária, muita gente se converteu, mas logo após ele vinha esse grupo judaizante, querendo impor à igreja do Senhor Jesus o pacote cultural, étnico, religioso dos judeus. Ô irmão, igreja do Senhor, graças a Deus por o homem da naipe, da estirpe, do calibre do apóstolo Paulo. Não fora ele, é possível que eu e você, para sermos cristãos hoje, tínhamos que vestir como judeu, botar aquelas franjas azuis na roupa, deixar aquele filactério aqui, aprender a orar em hebraico, falar Yehoshua HaMashiach,
Que até um grupo aí que saiu dos adventistas do sétimo dia, causando uma confusão maluca na cabeça de alguns crentes. Aliás, alguns anos atrás, por determinação do nosso presidente, eu fiz um casamento aqui. Pouco tempo depois fui chamado numa cidade próxima de Goiânia, para ver se a gente conseguia orientar e aconselhar uma família, que aquele casal foi para esse grupo, e quando ele falou, vocês são blasfemadores. Falei, por quê? Quando vocês dobram o joelho e chamam Deus, oram a Jesus, olha a cabeça do elemento. Porque em hebraico o substantivo sus é besta, cavalo. Mas quando eu falo Jesus, que vem de Yehoshua no hebraico, Jesus do grego, virou Jesus em latim, que por sua vez chegou ao nosso idioma Jesus, eu não mudei o sentido etimológico da palavra, que substantivos próprios não se traduzem, transliteram-se. Aí o elemento passou, não, e agora a gente só ora em hebraico. Aí Paulo e Barnabé levaram o evangelho para além das fronteiras geográficas, culturais, étnicas, religiosas do judaísmo, e quando esses judaizantes chegaram lá, Paulo resolveu reagir. A igreja do Senhor Jesus precisa ter coragem para reagir certas coisas. Eu sei e reconheço, com toda honestidade, pastor Ribamar, que a gente, como esse que vos fala, lidando algum tempo com o lado mais doutrinário, teórico, teológico da doutrina da fé cristã, temos uma tendência de nos preocuparmos em demasia com as minúcias. E a gente não pode enveredar e estar exageradamente transitando por esses caminhos. Mas eu vou dizer para você, se você já ouviu uma frase aí, uma máxima aí, que na prática a teoria é outra, você precisa entender também que a melhor prática é aquela que emana de uma teoria bem elaborada. Porque a ideia, eu já disse aqui várias vezes, que domina o mundo, ainda que usando a mente, a força e o braço dos trouxas, é a ideia que governa o mundo. O que você pensa vai determinar seu arcabouço de compreensão, e a sua compreensão determinará a sua ética e sua escala de valores, e seus valores determinará seu comportamento, consciente disso ou não. Pode botar isso na sua cadernetinha. Aí vem o teólogo e disse que nós pagamos em consequências práticas por nossos erros teóricos. Porque a gente não tem aquela atitude da igreja. É debate? Precisamos de um consenso? Vamos reunir? Porque nós cansamos. Eu digo nós, mundo. Eu não sei se eu posso dizer pós-moderno, filosófico, culturalmente, mas mundo contemporâneo, nós igreja. Nós temos dificuldade de botar nossa cabecinha para pensar. Eu venho à igreja, você também, nós assistimos o culto, eu louvei a Deus, hoje aqui esta noite, que a maestrina Elza disse que um dos hinos mais bonitos da harpa é o 131, que ela cantou aqui, eu também acho. Mas mesmo quando a gente canta, a gente entra no culto, entra na reunião, porque o culto não é aquilo que você vem trazer aqui, aliás, que você vem fazer aqui. Culto é aquilo que você é na vida. Alguém disse, se não tiver culto na vida lá fora, não haverá vida no culto aqui dentro. Aí a gente canta o hino, mas o cérebro não pensa nele. A gente não cantou com a mente. Não percebeu que cantou, não percebeu que foi lido. Quantas vezes a gente lê o que está escrito e não percebe o que está dito? E o Espírito Santo nos chama a sermos crentes que caminham com Ele na prática da fé, é verdade, mas que nós nos deixemos
deixa eu usar uma palavra mais forte, saturar, invadir, ser possuído por essa verdade aqui. E a verdade entendida, compreendida, vivida, praticada. E aqui, Paulo vai dizer o seguinte, 3 coisas básicas. Primeira, eu disse que ele estava nervoso quando essa carta. Inclusive aqui, ele não poupou uma palavra, um vocabulário aqui meio hard, para usar um termo aí da juventude, quando o apóstolo Pedro chegou lá. Veja no capítulo de número 2 da carta aos Gálatas. O que é que eu estou dizendo? A igreja precisa se posicionar quanto às questões da verdade do Evangelho. Conquanto a lei, como revelação de Deus, tem seu lugar, e tem mesmo. Nós não podemos, meus irmãos, em nome de Jesus, cair nessa onda de judicialização. Não é judicialização, que vem de justiça, judaização da fé. Você entra em certos tempos, todos os elementos ornamentais do templo é judaico. Para que negócio, gente. Sei que Israel tem seu papel no plano divino, e nós estamos vendo as profecias se cumprir dia a dia. E alguém disse que as profecias das Escrituras são jornais com data de ontem, anunciando eventos do amanhã. O leitor atento, o estudante da Bíblia, tem percebido isso. Mas essa exagerada volta ao Antigo Testamento, esse processo de judaização do cristianismo, me perdoe a franqueza, me perdoe até a palavra rude, é infantilismo religioso. Eu não preciso mais de arquinha, não preciso de pombinha, não preciso de machadinho, não preciso dessas coisas mais. Porque tudo aquilo eram recursos didático-pedagógicos do chamado método audiovisual que o Espírito Santo utilizou para ensinar o povo da revelação, no início da revelação, da infância da fé. Hoje você tem o Espírito, ele já está habitando a igreja, e aqui tem andai no Espírito, nós temos a revelação completa. Voltar lá é voltar ao abecedário da fé, é voltar ao jardim de infância. Gente, o Espírito Santo já nos guindou, já nos deu algo maior. Cheguemos lá, abracemos esse algo melhor e maior que o Espírito Santo nos deu. Essa é a primeira grande verdade que esse texto nos coloca, no contexto da carta. Se a gente ler, eu não vou ler, mas eu quero só anunciar para o irmão, vai ler na sua casa, é uma breve carta, aos que interessam, posso, evidentemente, como é que Paulo teve que enfrentar o Pedro lá, chamou Pedro de dissimulado, isso é um adjetivo muito ruim. No capítulo 1, até reconhece que Pedro, Tiago e João eram colunas da igreja em Jerusalém. Mas não obstante serem colunas, quando houve a necessidade de chamá-lo à centralidade da verdade, falou, opa! Porque o Pedrão gostava de uma bistequinha de porco assado. Não tinha Coca-Cola na época, se tivesse ele gostaria também. E nesse negócio, e quando ele estava com os irmãos gentios, ele se esbaldava. Chegava um cristão judeu de perto e ele dava, aleluia, agora, shalom leha, frahamahem. Aí saía do gentio, e o Paulo falou, ô seu dissimulado, seu mascarado. Se fosse hoje, já tinha lavrado a exclusão do Paulo. Ele não falaria a segunda vez, não é?
Porque a igreja do Senhor entendia que era preciso se posicionar em relação a certas verdades, que não pode simplesmente deixar certas coisas do jeito que estão, para ver como é que fica, e vão ficando, pastor Antonito. E Paulo chega a dizer nessa carta, cuidado, um pouco de fermento, ele está falando fermento doutrinário, leveda toda a massa, e o fermento não tem, e a capacidade do fermento não está ligada ao quantitativo, mas ao qualitativo. O fermento só precisa de tempo para fazer seu serviço, pode ser só uma pitadinha, num montão de massa, dá o tempo certo se ele não vai fazer. Segunda verdade, eu começo a concluir. É preciso entender, aceitar, e aceitar de modo consciente, com convicção na alma, que a nova vida que nós temos em Cristo é uma vida no Espírito, e Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, eu já disse aos amados aqui que eu estou na igreja desde que eu saí das fraldas. Me converti aos 15 anos de idade, né? Meu pai quase me deu uma surra porque eu não quis me batizar com 12 anos e meio. Falei, não quero batizar não. Meu irmão mais novo, 1 ano e pouco mais novo que eu, quase 1 ano e 7 meses, se batizou. Falei, eu não quero. E eu quase apanhei de cinto, de cinto nada, de chicote de couro cru. Que eu já tinha experimentado ele algumas vezes no lombo. Aí em 1977, aí eu procurei o pastor que já dorme no Senhor, ele congregou aqui um tempo, Jurandir Luiz da Silva. E agora eu quero batizar. Eu entendi o que é esse negócio aí de fé, esse negócio de crença. E quando eu cheguei ao batismo, eu tinha lido o livro 4 vezes. E às vezes lia assim, morava bem num bairro distante, não tinha energia lá. E a gente lia à luz de lamparina. E vocês sabem que o meu nariz é um pouco avantajado, sugava toda a fumaça. No dia de manhã eu tinha que fazer uma higiene mais apropriada, porque estava cheio de fuligem. Às vezes eu lia até 1h da manhã, depois chegava da escola, que eu trabalhava durante o dia. E sabe o que acontece? E ao longo dessa jornada e caminhada na fé, eu vejo muitos de nós, eu vou incluir aqui nesse pronome que não é de modéstia, eu me incluo no meio, que não conseguimos absorver a nova natureza que Deus implantou em nós pelo Espírito Santo e vencer a concupiscência da carne. É claro que no corpo, nesse estado de vida, nenhum de nós alcançaremos aqui e agora, enquanto transeuntes e viajantes da eternidade, a perfeição absoluta. Mas nessa carta, capítulo 4, versículo 19, Paulo vai dizer, ó filhinhos, olha como é que ele usa um pronome bem, aliás, um tratamento bem assim, amoroso, ó filhinhos, por quem outra vez estou sentindo dores até que Cristo seja formado em vós. Não dá para conciliar esse viver no Espírito e deliberada e prazerosamente transitar pelo mundo e viver no pecado como se nada fizesse diferente. Não tem. É incompatível com a nova natureza. E o erro dos moradores da Galácia, dos Gálatas aqui, influenciado pela tendência da religião
da fachada, da religião, da teologia, da boutique, da cara, era que praticando os preceitos da lei, conseguiriam vencer essa natureza. Não vence não. Você não vai conseguir, nem eu. Só que eu já tenho insistido e dito aqui, ali e acolá, por onde eu tenho falado várias vezes. E vou repetir mais uma vez aqui. Por mais chato e até inconveniente que possa parecer, nós vamos voltar a estudar antropologia bíblica teológica. Para conhecer, para perceber que é o homem, esse ser, esse ente, filho de Adão, o sapiens sapiens, à luz das Escrituras. Porque hoje tudo virou trauma. É claro que nós não vamos aqui propor a ideia também dos erros, ainda que bem intencionados, da igreja do passado, que jogou muitas ovelhas feridas para se tratar lá fora. Não é, pastor Mauri? Como é que uma ovelha ferida vai tratar fora do aprisco? Toda ovelha ferida e se trata em casa. Mas o que nós não podemos é não ter a coragem de diagnosticar o verdadeiro mal. Pois toda cura está diretamente ligada à honestidade do diagnóstico. Porque não adianta tomar analgésico para curar tumor maligno. E o evangelho de hoje é só uma capinha, um luxo nas fuças das pessoas, que ele vem buscar uma alegria, para disfarçar o vazio da sua alma medíocre, cada final de semana, para viver o resto da semana, na mesma vida de pecado, sem compromisso nenhum com Deus. Isso não é evangelho mais, isso não vence o pecado e a natureza pecaminosa, não vence. Não vence. Por mais religiosidade que eu tenha, por mais apego que eu tenha aos preceitos e os ritos da lei, é o que os judaizantes estão tentando fazer aqui. E Paulo está dizendo, vocês não vão conseguir. E Paulo já tinha dito lá em Romanos, porque a lei é santa, justa e boa, mas até que a lei chegasse e eu a tomasse nas mãos, e lesse lá, não cobiçarás, eu não sabia a dimensão de quanto eu era cobiçador, mas a lei que é santa, justa e boa, tomando ocasião por essa natureza minha, que é carnal, pecaminosa, me matou. Porque enquanto a lei não dizia, ou não tivesse dito, não cobiçarás, Paulo falou, eu não sabia quanto eu era desgraçadamente cobiçador. Então a lei, e Paulo falou, a lei foi dada para avultar o pecado. E nessa carta Paulo fala, qual é o papel da lei? Aio, é o pedagogo. Eu vou à lei e eu preciso dela todos os dias. Por isso que eu leio lá o Antigo Testamento todos os anos também. Porque todos os dias, quando a crosta da religião vai ficando muito lustrosa, que basta passar um lustrozinho, e eu vou ficando achando que eu estou bom demais, eu vou lá na lei, e a lei, como uma ultrassonografia profunda, vai lá nos porões e labirintos mais escuros do meu ser, e diz, Enoque, rapaz, você está longe. Aí eu peço misericórdia e olho para a cruz, e a graça de Deus me alcança, e essa lei me pega pela mão e me leva ao Calvário, e eu chego lá de mãos estendidas e abertas, e a graça flui sobre mim, e eu recebo perdão, justificação. E eu não posso olvidar, esquecer esse papel da lei. Até hoje ela tem essa função, mas ela não pode me libertar da consciência da carne. Terceiro e último, eu encerro aqui. Essa vida cristã, por ser o que é, na sua natureza essencial, e por sua proposta, conforme recebemos no Evangelho, especialmente nas epístolas de Paulo,
ela exige que nós ofereçamos a nossa vida como um solo fértil, para que o Espírito Santo produza sobrenaturalmente o fruto dele. Eu gosto disso, fruto. Não é plural. Lá no texto grego é um substantivo neutro, que mais ou menos, guardadas as devidas proporções, corresponde ao nosso português de comum de dois gêneros. Você sabe que em português, substantivo é toda a palavra que dá nome a coisas, a objetos, a pessoas, né? E classifica, flexiona-se quanto a gênero, número e grau. Quanto ao gênero, pode ser masculino, feminino e comum de dois gêneros. Lá no texto original, o substantivo também tem gênero feminino, tem masculino e gênero neutro. E aqui está no neutro. Tocarpon, e é singular, que o fruto é só um. E que se expressa em 9 qualidades. E a única forma de eu anular essa natureza carnal, e eu vou até voltar um pouquinho aqui, encerro em 2 minutos. Não confunda essa expressão de Paulo, tanto aqui na carta aos Gálatas, como qualquer outro texto, com corpo, somaticidade. A palavra do texto original para corpo é soma. E carne não tem nada a ver com esse corpo. Paulo chega a dizer que esse corpo, agora habitado pelo Espírito Santo, é templo do Espírito Santo, ele é santo, justo e bom. Um dia ele vai escrever, no meu corpo, ele falou, opa, não é por aí. Isto é, na minha carne não habita bem algum. Porque quando ele usa carne, é uma palavrinha tônica, monossilábica, de gênero neutro, chamada sarx. E ele usa essa palavra para referir a essa minha natureza adâmica. Essa que sem o poder do Espírito, a educação não muda. A justiça é necessária, mas não muda. A chibata da polícia e a borracha da polícia não muda. Porque alguém já disse, Michael Horton escreveu no seu livro Evangelho sem Cristo e a igreja sem credibilidade no mundo, diz que a doença que eu e você temos, herdada do nosso pai Adão, não responde a tratamentos cosméticos, ela exige cirurgia nos porões da nossa alma. E a Bíblia chama isso de novo nascimento. Fica de pé. Todos que nasceram de Deus vai produzir o fruto segundo Deus, porque toda árvore vai dar fruto conforme a sua natureza de per si. Por isso que em Mateus 7, Jesus foi dizendo, começa dizendo assim, olha, cuidado com o juízo temerário, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que julgar, diz, sereis julgados, e com a medida com que medirdes os outros, sereis também medidos. Mas lá nos versículos mais adiante, não muito distante, vai dizer assim, olha, agora fique atento. Conquanto não deveis fazer juízo temerário, não abra mão do senso crítico, especialmente da autocrítica. Ele vai dizer assim, pelos frutos conhecereis a árvore, porque não se colhe uva de abrolhos, né? Não se colhe manga de limoeiro, nem limão de mangueira. Deixa eu dizer, todo nascido de novo precisa oferecer a sua vida, para que esse Espírito Santo que habita você e habita em mim, produza sobrenaturalmente esse fruto. Quem cria as condições ideais, necessárias, para a frutificação sou eu e você. Sabe por quê? O fruto tem origem sobrenatural. O fruto tem desenvolvimento natural, porque Paulo está usando a analogia da horticultura. Você não precisa chegar lá para o seu pé de coqueiro, sei lá o que, a sua fruteira, e falar, dá fruta. Que é da natureza dela dar o fruto conforme a natureza dela. Então é natural nesse sentido. Jesus falou um dia lá na parábola do trigo e o joio. Os homens admiraram, porque diz que um senhor semeou trigo na sua lavoura, e a Bíblia assim, não foi o inimigo. O artigo lá é indefinido. Um inimigo veio à noite e semeou joio no meio. Nasceu lá, aí os homens, que eram muito experientes, falou, olha, nasceu o joio lá no meio. O senhor quer que a gente vá lá e arranque o joio? Ele falou, não, calma.
Porque na aparência, na folhagem, na ramagem, joio e trigo são muito parecidos. Dê um tempinho, o fruto vem. Trigo nunca produzirá joio, joio nunca produzirá trigo. Dá um tempo. Olha aqui, o fruto é produzido sobrenaturalmente, não é força nossa, e ele cresce, ele acontece naturalmente e é desenvolvido gradualmente. Você precisa estar na fé, no caminho. Por isso que o texto que eu li começa no verso 16, andai. O verbo andar lá, eu estava olhando, é peripatel, não é peripatético, peripatel. Andar aqui é metafórico. Comporte e viva de acordo com a sua nova natureza que você tem em Cristo Jesus Cristo. Policie para isso, porque os seus frutos vai te denunciar. Pai querido, ore a Deus, aleluia. O Senhor é bom e a sua misericórdia está estendida sobre nós. Está aqui o seu povo, a sua igreja. E nós estamos buscando compreender cada vez mais essa palavra pela iluminação do seu Espírito, objetivando crescermos no Senhor. Cada um de nós aqui reconhecemos que nós ainda somos projetos inacabados, mas nós não queremos sair da carpintaria do Senhor. Pode continuar trabalhando a nossa madeira torta, cheia de coisas que precisam ser trabalhadas. Pai, nós não vamos afastar da olaria do Senhor. Se formos quebrados, queremos ser quebrados nas mãos das tuas misericórdias, porque Tu és capaz de fazer outro, mas não permita que nós percamos o norte, que nós saiamos da proposta, que nós nos enganemos a nós mesmos com essas ilusões, papai. Tira-nos do legalismo, mas também não permita que caiamos no antinomianismo, que nós encontremos o caminho certo e andemos no Espírito e entendamos de uma vez por todas que essa nova vida em Cristo exige que nós mantenhamos o velho homem erguido na cruz, e eu preciso todos os dias verificar se ele não está descendo, porque ele está crucificado com Cristo, e ele precisa permanecer lá, a fim de que eu vença essa minha velha natureza, e pelo Teu Espírito, essa nova natureza vai sendo forjada, vai crescendo permanentemente na minha vida, até o dia em que que nós tenhamos o caráter santo de Cristo, e então estaremos prontos para ouvir o convite: entra, vinde benditos de meu Pai, e possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós queremos ter a cara de Jesus quando chegarmos aí, papai, e nós temos que aproveitar o nosso agora para chegarmos lá. Fica conosco, eu te peço. Amém.